Então, quando a gente fala em cuidado, a gente talvez tenha que mudar a equação de René Descartes. Cogito ergo sum. É uma equação da modernidade. Penso, logo existo. Inclusive, às vezes, com a separação entre o pensamento e o corpo. Isso é impossível, separar o pensamento do corpo. Mas, já depois de Descartes, juntinho dele tinha dito que dizia que não é assim. Pascal suspeitava muito dessa hegemonia do pensar. E Rousseau dizia o contrário. Penso, logo existo, nada. Sum ergo cogito. Quer dizer, sinto, logo penso. Ou então, sente o ergo sum. Sinto, logo sou. Que é a pedagogia do cuidado de Leonardo Boff. Ele diz que, antes de tudo, ele não. Toda uma linha de reflexões e de aprendizagens da vida diz que nós somos primeiro pulsantes, nós somos sentimento, nós somos coração. E aí a gente começa a construir o pensar nesse sentir do mundo. É uma outra questão. Será que nós somos construídos com cuidado? Será que o cuidado é ontológico, fundamental no nosso ser? Bem, será que a gente constrói um ser humano explorando-o, instrumentalizando-o, dominando-o, colonizando-o? A prática da colonização, da exploração, ela é clássica. Ela faz parte do nosso modo de ser e de estar no mundo. Então, alguns dizem que o ser humano é um colonizador. Será que nós somos colonizadores? Porque vemos na nossa trajetória civilizatória e histórica colonizando onde a gente passa? Ou será que a gente é mais, ou a gente é diferente de seres colonizadores? Aqui é uma criança de Darfur, há alguns anos atrás. Uma outra pergunta. Tem um protesto, sempre tem um protesto contra a colonização do outro, contra a apropriação do outro, contra a tentativa de dominar o outro. Por exemplo, a gente sempre tenta transformar o outro num objeto, mas o outro diz, eu não sou objeto, eu sou um rosto. E rosto é infinito. E a gente não domina o infinito, domina? Não. A gente tenta enquadrar o infinito, né? Aí a gente domina. É meu. Por quê? Porque está no meu campo de visão, está no meu campo de apropriação. Mas o outro não deixa, o outro dá uma escapada. O outro me contraria. Eu pensei que sabia tudo de você, não sei. Eu pensei que você ia fazer tudo o que eu queria, não fez. Eu pensei que ia ser sempre assim, não foi. Parece que isso também é a história da humanidade, né? Tudo não é sempre assim. Tudo não é já assim. Tudo não é já feito. Tem sempre o que fazer. Então, parece que não dá para colonizar. Embora se tente muitas vezes por algumas situações e idiosincrasias. Então, Occupy Wall Street, o ano passado, tentou mostrar isso para a gente. Nós somos os 99%. Teve esse movimento. Primeiro começou a chamada Primavera Árabe, lá na Tunísia. Né? Um rapaz, ele ateou fogo no seu próprio corpo. Aí foi o rastilho de pólvora da Tunísia, foi para o Bahrein, do Bahrein foi para o Egito, e aí se disseminou no mundo árabe, naturalmente com as repressões mais consentidas ou menos pelo mundo ocidental. Por exemplo, a Arábia Saudita é tão cruel e truculenta, em termos de práticas de ditadura, quanto a gente diz que a Líbia foi com Gaddafi. Só que a mídia ocidental, ela divulga o quê? A Líbia ou a Arábia Saudita? A Líbia, né? Porque há interesses ocidentais na Arábia Saudita. Mas o Wall Street diz não. Não. Nós somos os 99%. Nós queremos justiça. E justiça não combina com exploração. Aí eu pergunto para vocês, será que o homem tem sede de justiça? Desde sempre, né? Lembram de Jó? Não precisa ser religioso para lembrar de Jó, não é? Jó, ele sofria de injustiça. E ele se perguntava pela justiça. Aliás, toda a história do Antigo Testamento é uma demanda de justiça, e o Novo Testamento, para quem é religioso, tem pelo menos no sermão das bem-aventuranças do Cristo, pelo menos 2 versículos falando sobre a justiça. Justiça. Nós queremos justiça. Nós buscamos justiça, temos necessidade de justiça. Será que o ser humano é constituído pela necessidade de justiça? São muitas questões, não é, gente? Vamos colocar outra situação aí. Será que a gente constrói um ser humano com manipulação?
Tem muitas manipulações. Cada plug desse aí tem nome na sociedade. Por exemplo, paradigmas. Paradigma é plug. O que é paradigma? É um modo de olhar. Mas o modo de olhar, ele não é assim um óculos que a gente coloca, embora o óculos já é muita coisa. O modo de olhar é a própria forma como a constituição de recepção da imagem chega e interage na minha percepção interna, refletindo uma imagem no cérebro. Eu olho paradigmaticamente. O paradigma não é a minha roupa, é a minha pele. É um plug. Ideologia também está aí. Eu não sei se é o maior, aquele grandão lá, ó, mas está aí. Ideologia está aí. Linguagem está aí. A linguagem está aí. Eu não digo o que eu quero, eu digo o que a gramática diz para eu dizer. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não é o pessoal que lida aqui com gramática. Que todos nós lidamos com gramática, porque tudo é gramática. Tem uma gramática desse espaço, tem uma gramática da organização da cidade. O arquiteto estuda essa gramática da cidade, essa gramática da espacialidade e outras muitas gramáticas. Então, será que a gente faz um ser humano com manipulação? Plugando ele? Ou será que a gente faz um ser humano de outros modos? Na rua. Será que a gente faz um ser humano na rua? Fernando Pessoa diz alguma coisa que vai me ajudar a conversar um pouquinho com vocês sobre a rua. Descobri que a leitura é uma forma servil de sonhar. Se tenho de sonhar, por que não sonhar os meus próprios sonhos? A gente descobriu que a linguagem, ela era estruturada e que até algumas palavras-chave, como eu, podia ser uma ficção, um feitiço da linguagem. Quem gosta de filosofia aqui, ou já fez outras leituras, vai lembrar de Nietzsche e vai lembrar de Wittgenstein. E se quiser uma ajudinha para pensar em Nietzsche e Wittgenstein, leia o texto Sapo, de Rubem Alves. Alguém conhece o texto Sapo de Rubem Alves? Se não, vai ser legal conhecer. Ele mostra como alguém se transforma num sapo, não é? E é encantado por ser chamado de sapo. Você é um sapo. Eu não vou dizer com as mulheres, porque às vezes, né? Você é um sapo. Pode ser, dá licença? Você é um sapo. Você é um sapo. Você é um sapo. Então é com você mesmo, viu? De repente ele vai, porque ele não é o centro das atenções, não é? Ele não é o centro de... Bem, de repente ele vai começar a achar que é um sapo. Qual é o seu nome? Ney? Ney. Ele vai começar a acreditar que é um sapo. E é capaz de ele começar a coachar. Tem muitos modos de coachar sapamente. E veja, aqui eu estou até com a fala meio preconceituosa, né? Quando eu digo assim, às vezes, você é um animal, isso é uma agressão ao animal. Porque o animal não consegue ser cruel, o ser humano consegue. A gente não tem esse direito. Mas vocês me perdoam por esse mau uso da linguagem, tá, gente? Veja como a linguagem, ela amarra a gente. E a gente começa a se convencer. O que é o processo de anorexia e bulimia? Senão uma imagem que não existe, que a gente pensa que existe e a gente vive aquela imagem. A linguagem faz isso. Você é uma sapa. Você é feio. Você é feia. Você não vale nada. Você é um lixo. Você está um lixo. E algumas pessoas se convencem disso. E começam a se cheirar. E estão até perfumadas. Mas elas começam a se sentir um lixo. E às vezes não tem, a não ser a terapia e às vezes os fármacos, modo de retorno, para ela redescobrir que ela não é o lixo, que ninguém é lixo, que todo mundo é príncipe e princesas. As senhoras e as jovens aqui são princesas. E os senhores e os jovens aqui são príncipes. Que príncipe? Que princesa? Bem, aqui eu estou metaforizando, tá? Não é o príncipe ocidental, é algum tipo de pessoa especial, é algum tipo de pessoa que vale a pena, é algum tipo de pessoa que é, por si, encantadora. Pode estar negando isso de si, mas que é encantadora. Pérolas preciosas. Nós somos tudo isso, mas a sociedade tenta dizer que nós não somos. E, por várias razões, ela tenta provar isso para a gente, nos esmagando de vários modos. Eu não vou discutir isso agora, que às vezes a discussão do esmagamento é uma discussão da militância no sindicato, não é? Sobre os esmagamentos. Aqui a gente está com outra militância. Tem várias militâncias na vida. A militância intelectual, a existencial, também é uma militância muito importante e alimenta as outras nossas militâncias. Mas nós, na rua, podemos construir um ser humano.
Eu pensava às vezes que não, que eu vinha às vezes com um preconceito. Só que recentemente eu li que tem um rapaz, o nome dele é Paz Berti, ele é argentino, ele é muitas coisas, e ele resolveu, há um mês atrás, no dia 12 de junho, viver nas ruas. Ele não vai ser morador de ruas, mas ele foi viver nas ruas. E ele colocou um blog de todos os seus dias na rua. É fantástico. Ele redescobre algumas coisas sobre a rua que a gente nunca imaginou da rua. A gente geralmente tem a visão preconceituosa da rua e com medo da rua. Não estou falando nem do medo, mas do preconceito. E ele redescobre a rua com muitas possibilidades. Ele, por exemplo, pratica uma coisa que o pessoal está chamando de flanagem xamânica. Vejam, flanagem xamânica. E quem é o xamã? O xamã, ele é um operador interexistencial. Estou falando de xamanismo aqui, minha gente, para vocês. O xamã é um operador interexistencial. O xamã é um cara que ele começou a ser falado lá na Índia, mas a China diz que o direito autoral é dela. A China quer tudo, né? O direito autoral é dela. O Japão também, tá certo? Mas xamã apareceu por lá. O xamã é um operador interexistencial. O que é isso? É alguém que lida com dois mundos. É alguém que lida com duplas realidades, sem esquizofrenia. Ele interage com camadas do real. É alguém que olha diferente, ouve diferente e opera diferente. Ele tem sensibilidades com outros aguçamentos. Pois bem, ele faz uma espécie de xamanismo, porque ele tenta ver os dois mundos. Aí alguns vão assim, olhar academicamente para o pessoal de rua e diz assim, eles são alienados. Aí esse rapaz está descobrindo, o Paz Berti, ele está descobrindo que talvez o morador de rua, ou algum, não são todos, generalizar é uma coisa muito ruim, mas alguns, eles talvez estejam praticando uma coisa chamada resistência radical na metrópolis. Por quê? Por quê? Porque ele luta para acordar, porque ele luta para comer, porque ele luta para satisfazer as suas necessidades básicas, porque ele luta para ter suas relações sexuais, porque ele luta o tempo inteiro. Isso é política. Isso pode ser um outro debate da política. Além disso, ele tenta mostrar para a gente que tem problemas no sistema. Então, é o problema da manipulação que eu falei para vocês anteriormente. A poesia. O que é que a poesia tentou descobrir recentemente? Recentemente não, há mais de 100 anos. Que é preciso sair das amarras da gramática. Então, por isso que a gente ama ler Manuel de Barros. Manuel de Barros, está vivo ainda Manuel de Barros. Toda a poesia de Manuel de Barros é fundamental. Ele tenta buscar o chamado grau zero, que alguns pensadores da gramática, da linguística, como Roland Barthes, por exemplo, tentou redescobrir para a gente, dizer, tem um horizonte de palavra que não é um horizonte dominado de palavra, e aí ele foi tentar redescobrir, aí chamam isso de grau zero da leitura. Ou então redescobrir a sociedade a partir de um descondicionamento da sociedade, para tentar rever as possibilidades, para tentar ser criativo, inovador, para tentar modificar estruturas constituídas do real. A gente tem uma sede muito grande de sistemas. Então, por exemplo, na história do mundo ocidental, a gente começou um sistema chamado sistema de objetos. Não existia objeto antes do século XVI. Não existia objeto. Mas hoje tudo que a gente diz é objeto. E tudo vira objeto. Porque todos os sujeitos humanos, aqueles que estavam pensando a sociedade, fazendo, os pensadores, os filósofos, os padres, e os outros que estavam na gleba, não tinham uma relação objetal com as coisas. Eles estavam integrados na natureza. Mas Descartes disse assim, vejam o que Descartes diz. O homem deve ser senhor e dono da natureza. Isso é terrível, né? Ele não quis ser terrível, mas isso é terrível. Porque o homem começou a querer se apropriar da natureza, objetivar tudo. Então, a outra pessoa, ela não é somente uma pessoa. O olhar objetivante olha um objeto e tenta domesticar o objeto. O que é domesticar o objeto é fazer ciência. O que é a ciência? É a tentativa de domesticações, de criar sistemas. Isso é muito bom, mas isso não é tudo. Isso não é o básico, inclusive. Por quê? O rosto do outro, ele é indomesticável, porque ele é infinito. Mas a gente, às vezes, objetiva e esquece isso. Esquece que o outro é mais do que o objeto
de análise do psicólogo, de análise do médico, de análise do cientista, qualquer que seja a área do seu conhecimento e da produção do seu conhecimento. Então, a necessidade de pensar o ser humano na rua talvez seja interessante. Essa flanagem xamânica, quer dizer, esse mundo de estar assim, meio nômade na sociedade, talvez diga alguma coisa sobre as mazelas da sociedade. E melhor, alguém poderia dizer pior, tira a gente daquilo que alguém falou hoje de manhã, zona de conforto. Porque eu saí do sistema dos objetos, entrei no sistema das ideias e depois eu entrei no sistema do cotidiano. E o que é o sistema do cotidiano? É um sistema que tem condicionamentos, bitolamentos. É um sistema de uma paz do Mar Morto. Qual é a paz do Mar Morto? É a paz artificial, né? Não tem vida. Para que uma paz sem vida? Para que uma vida sem mistério? Sem dúvida, sem inquietação? Gente, não dá para ser feliz sem ter angústia. É impossível. Se você matar a sua angústia, você se mata. Agora, a angústia pode virar patologia. Se eu não tiver uma formação para aprender as minhas angústias, para descobrir o que significam as minhas angústias, para me reaprender como ser humano. Mas eu estou falando sobre como se constrói um ser humano. Ainda tem algumas coisas aqui, vamos lá. A gente constrói um ser humano com amor. Tem um escritor aí que lançou um livro chamado Amor Líquido, Zygmunt Bauman. O livro Amor Líquido, ele tem quem goste e quem não goste, mas a metáfora é excelente. O amor foi liquefeito, desmanchando. Ele vai escorrendo. Será que o ser humano é capaz de viver com um amor que está escorrendo? Escorrendo é se perdendo, tá? É se demitindo, é correndo pelo ralo. Será que alguém aqui é capaz disso? Bem, alguém diz assim, eu não amo mais. Talvez tenha alguém aqui que diga que não ama mais. Desculpe, você está equivocado, não é? Mas eu não amo mais porque eu tive frustrações, decepções amorosas, existenciais. Aí eu não vou discutir isso aqui, para a gente não ficar muito emocionado, não é? E começar a exteriorizar a sensibilidade. A gente está escondendo demais e começa a exteriorizar. Não vamos fazer isso, tá certo, gente? Não é a nossa função aqui. Mas ele tenta refletir nesse livro o seguinte: as relações estão cada vez mais fluidas. Fluidas é assim, escapantes, diluídas, fragilizadas. Só que isso é um dilema. Será que a gente consegue viver com relações fragilizadas? A gente, não estou dizendo a gente que se frustrou, a gente que se frustrou também. Será que a gente consegue viver com relações fragilizadas? As relações fragilizadas às vezes têm a ver com a questão da rede, a internet. Eu estou com você e aí ali amanhã eu deleto você. Uma relação, sem outro, sem responsabilidade. Por exemplo, às vezes aquelas experiências de amor ocasional. Né? De amor ocasional não, eu vou até fazer uma crítica a isso, né? Então, aquelas experiências sexuais ocasionais. A gente chama isso de fazer amor. Será que isso é fazer amor? Será que fazer amor não é outra coisa? Parece que talvez seja, não vamos conversar muito sobre isso aqui. Mas o ser humano, ele precisa de relações que não sejam diluíveis. Ele demanda compromissos, responsabilizações. Liberdade, responsabilidade. Foi a liberdade quem criou a responsabilidade? Ou foi a responsabilidade quem criou a liberdade? Isso é um problema filosófico, tá, gente? E não é um problema banal. Alguns dizem assim, a liberdade é a condição da responsabilidade. É uma linha da filosofia. Mas tem outra linha que diz assim, a responsabilidade é a condição da liberdade. Então, o amor faz parte da gente. Eu já disse brevemente que nós somos estruturas pulsantes, coisas pulsantes. Nós somos um aluvião de sentires, de quereres. Nós somos fluxos desejantes. Bacana, né? Nós somos desejo. Depois eu vou dizer um pouquinho mais alguma coisa sobre o que é ser desejo. Só que a gente precisa de integrações. E aí, às vezes, não tem. Aí a gente fica perturbado. A gente até tenta viver sem isso, mas não consegue. Porque nós precisamos de laços. Nós somos uma trama de laços. Nós somos laços libidinais. Laços de libido. Nós somos laços filogenéticos. As pessoas de biologia, né, podem defender isso aqui, melhor do que eu. Nós somos laços filogenéticos. Quer dizer, a ontogênese,
O desenvolvimento embrionário recapitula a filogênese. Então, nós somos laços embrionários, nós somos laços filogenéticos. Nós temos laços existenciais, nós vivemos de laços históricos, nós somos historicidades. Nós somos laços. E o amor líquido é tentar desenlaçar o homem. Laço não é se prender. Eu não estou falando de nó, estou falando de laço. Nós precisamos de laços, de afetividade, de compromissos, de necessidades partilhadas. Dá para dizer muitas coisas sobre os laços. Será que o ser humano é construído com amor? Será que ele é construído com redes neurais? Isso aí é uma rede neural, tá? Isso é um processo sináptico. Fantástico, né? Está aí na cabeça da gente agora mesmo acontecendo isso.